Boa noite, programa Empresa e Negócio, novamente no ar, nesta quarta-feira. E tendo duas personalidades hoje aqui, que a maioria dos blumenauenses e dos habitantes de Navegantes certamente já conhecem, e nós vamos falar de dois temas importantes. Mas para fazer a apresentação, eles já vão dar o boa noite aos telespectadores. Aqui ao meu lado, nós temos o presidente da Associação Comercial e Industrial de Navegantes, que vai se apresentar logo mais, dizer o seu boa noite. E na outra ponta da mesa, o presidente da Associação Comercial e Industrial de Blumenau. Eles vão dizer os seus nomes, vão se caracterizar e a partir daí então nós começamos a entrevista. E eu devo adiantar que a entrevista vai ser muito boa, porque ela vai versar sobre solução de problemas que o Vale do Itajaí atinge. Por exemplo, eu convidei então o presidente da Associação Comercial de Blumenau para falar sobre a BR-470, a sua briga, a briga da associação, da comunidade, das entidades como um todo, para que essa BR-470 realmente termine, ou seja, concluída o mais rápido possível. E outro gargalo que nós temos aqui é o aeroporto de Navegantes, apesar de ser um aeroporto já bastante limitado, já cheio em suas operações, precisa de ampliação, porque ele atende todo o Vale do Itajaí. Esta que é a verdade. Então não se justifica ir para Florianópolis e para Joinville e não termos o devido atendimento a que o povo daqui, da nossa região, merece, em ter instalações melhores, voos mais regulares, inclusive o aeroporto de Navegantes é internacional, de receber mais voos charter, voos normais de outros países, como tem acontecido no momento da Argentina, e com possibilidade de ampliar para outros países. Mas, enfim, quem já está falando sobre o tema sou eu, e eu sou entrevistador, não sou entrevistado, então vou ter a liberdade de, primeiro, solicitar ao presidente da Associação de Navegantes, de se qualificar e dizer o seu boa noite aos telespectadores. Boa noite aos telespectadores de Blumenau, meu nome é Rinaldo, presidente da Associação Empresarial de Navegantes. Muito bem, professor Lombardi. Boa noite aos telespectadores da TV Galega, boa noite Jaime, boa noite ao Rinaldo, meu nome é Avelino Lombardi, sou presidente da Associação Empresarial de Blumenau e vamos conversar um pouco sobre os nossos problemas que nós temos aqui na nossa região toda. Muito bem, então eu dividi o primeiro bloco e o segundo bloco. O primeiro bloco vai ser falado sobre a BR-470, o segundo sobre o aeroporto de Navegantes, o terceiro nós vamos fazer uma mixagem e lá no último bloco nós vamos ainda tecer considerações a respeito, como fazer com que isso possa melhorar, etc. e tal. Muito bem. E dizer também que o senhor Avelino Lombardi foi eleito agora, há 10 dias atrás, o novo presidente da Associação Comercial, está com bastante sede em atacar este problema da BR-470, ele está bem por dentro disso, que já vem trabalhando há muito tempo nesse caso. Muito bem. Senhor presidente, essa luta já dura mais de 20 anos. Como é que o senhor começaria a falar sobre esse tema para o telespectador? Bom, a BR-470 já é recorrente dentro da nossa entidade empresarial, é uma das bandeiras da CIB para defender essa duplicação, que na nossa concepção é uma verdadeira vergonha e ainda está no estado que está. Então, desde o começo, quando nós nos colocamos como pretendente ao cargo da presidência da CIB, nós colocamos junto aos nossos demais diretores essa vontade de nós lutarmos pela duplicação da 470 e congregar e integrar as demais entidades empresariais de Blumenau e da região do Vale do Itajaí na busca de um pouco mais de respeito pela nossa cidade e pela nossa região. Hoje, Blumenau, que é a sede, é a cidade, que é a capital econômica do Vale do Itajaí, que representa hoje 30% do PIB eleitoral e econômico da região do Vale do Itajaí, ela é preterida o tempo todo por outras cidades, por outras regiões. O Vale do Itajaí hoje, que é cortado não só o Vale do Itajaí, mas o estado de Santa Catarina todo pela BR-470, foi licitado 4 trechos há alguns anos atrás, aí já faz 10, 20 anos, e não sai do lugar. A coisa está parada devagar, Praça Tartaruga. Então, esses 4 trechos que estão licitados, a gente quer que seja dada uma celeridade e que seja concluído. Depois, se o governo entender
que o governo federal entender que deve fazer uma concessão para terminar, para duplicar toda a extensão da BR-470, aí tudo bem. Mas nós queremos que os 4 trechos licitados, ou seja, do trevo de Timbó, envolvendo Indaial, Gaspar, Ilhota, Blumenau e Navegantes, tudo seja duplicado dentro dessa licitação que foi realizada. O DENIT nos diz, e por incrível que pareça, que as verbas destinadas à duplicação da BR-470 hoje giram em torno de 80 milhões de reais. E a gente entende, sabe que isso não vai dar, mas a gente precisa que o governo se comprometa, não se comprometa, cumpra com aquilo que disse no começo do ano, quando esteve lá em Navegantes, e nós estivemos lá representando a nossa entidade empresarial, e lá o ministro dos Transportes disse que esses 4 trechos seriam licitados e seria dado uma celeridade a esse processo todo. Nós estamos vendo que não é bem assim. Nós, inclusive, temos uma reunião na terça-feira da próxima semana, dia 9, e lá em Florianópolis, no DENIT. Também temos uma reunião com as confederações, o COFEM, que envolve as federações de Santa Catarina, a Fiesc, a FACISC, a FETRANSESC, então para buscar essa celeridade, a pressão que nós temos que exercer sobre esse pessoal. A gente sabe que o governo só atua se tiver uma pressão forte. E as entidades empresariais do Vale do Itajaí não aceitam mais a desculpa de que não dá, que não tem verba, que não sei o quê, porque os nossos impostos estão sendo arrecadados, o que se paga de impostos federais é uma fábula, é uma exorbitância, e o retorno em termos de obras para a nossa região vem a conta-gotas. Isso a gente não pode aceitar. Então, seja a CIB, seja a ASSIM, Associação Empresarial de Navegantes, de Itajaí, de Rio do Sul, de Indaial, de Timbó, de Ilhota, de Gaspar, nós estamos irmanados nessa luta aí. E nós vamos levantar o tom da voz. A gente não pode mais aceitar. 2018 está chegando aí e vai ter uma eleição, e é bom que o governo entenda que nós estamos sendo preteridos em prol de outras regiões, e nós não vamos deixar isso ficar assim. A gente vai poder fazer e esclarecer a nossa população de que nós estamos recebendo quase nada pelo muito que temos arrecadado. Então, os 4 trechos foram licitados, tem 2 trechos que estão tendo trabalhos contínuos, mas aqui de Indaial para cá, de Indaial e de Blumenau, não está feito praticamente nada. E a gente quer que isso seja recomeçado, seja dada uma celeridade para isso, e que o Estado, o governo federal, nos atenda dentro dessa reivindicação, porque a gente não pode mais aceitar isso do jeito que está. Eu posso fazer uma pergunta? Eu queria fazer 2 perguntas. Primeiro, a última reivindicação que Blumenau foi vencedora, a maioria não deve se lembrar, os jovens não se lembram, mas nós tivemos um prefeito aqui chamado Carlos Curtis Zadrosny, e também um irmão dele foi secretário do governo do Estado, secretário de Desenvolvimento, e na época houve um movimento para que a BR-101 fosse concluída, que passasse aqui pelo nosso litoral. E realmente isso, com todas as forças, com todas as entidades, isso aconteceu. E de lá para cá não aconteceu mais nada. Eu diria, o empresariado de Blumenau e da região adormeceu ou não se davam, o que é uma grande besteira, uma grande bobagem. Então é aquela dor de cotovelo. Então eu estou vendo, e o senhor vai ter que repetir agora para que os telespectadores saibam que realmente o senhor está imbuído disso, de que as coisas estão mudando e que realmente vocês agora estão bravos, chateados e querem o que? De direito. Muito bem. Segunda pergunta. Então, isto posto, realmente agora o senhor tem esta fé, tem essa certeza de que com essa pressão a coisa vai funcionar? Eu tenho a impressão, Jaime, quer ver, com toda a sinceridade do mundo, nós temos sido inábeis nas cobranças. Por quê? Porque temos feito cobranças isoladas. A gente precisa efetivamente juntar todas as entidades num discurso só. A gente tem uma voz única pelo nosso Vale. A gente tem feito reuniões com o ministro, com o governador, com deputados, com nossos representantes federais, mas a gente tem feito essas reuniões, essas reivindicações um pouco isoladas. E a gente precisa congregar todas as entidades empresariais nessa busca. A gente tem que mostrar para eles que o que a gente quer,
A gente precisa ser atendido dentro das nossas reivindicações. Nós não vamos aceitar que venham aqui na nossa região e com trololó. Vim aqui com discursos vagos, que não tem, está difícil, a crise, olha. Tudo bem, então tá bom, nós vamos então agora estabelecer que as nossas arrecadações federais também podem ser escalonadas, pode ser pago em conta-gotas. Será que eles iriam aceitar? Certamente não, porque a minha empresa, se não pagar os impostos certos, e as outras empresas, certamente o Estado não deixa ela funcionar. E o Estado, por contrapartida, recebe essa exorbitância de tributos e não retorna nada para nós em obras. E a gente não pode mais ficar quieto, a gente não pode mais aceitar, e aí eu conclamo todas as entidades empresariais, já o fiz no meu discurso de posse no dia 24 de abril, estou conclamando todas as entidades no sentido de que nós chamamos os nossos representantes e vamos dizer bem claramente, olha, precisamos ser mais respeitados. Portanto, vamos ter que acelerar essas obras que estão emperradas em algum lugar. Muito bem. Avelino, eu gostaria de fazer uma contribuição também a respeito dessas questões, principalmente essas questões políticas que estão envolvendo agora todas essas decisões. Tenho batido muito e me preocupa muito as eleições do ano que vem. Nós temos visto aí que agora começam a aflorar movimentos em prol de BR-470, movimentos em prol de aeroporto, movimentos em prol de um monte de coisas que ficaram paradas aí durante 2, 3 anos. E que agora começam e que se confundem com os interesses verdadeiros, que são os das entidades de classe, as associações, que estão brigando para que o problema se resolva, e outros estão mais imbuídos de campanhas, e a gente precisa saber separar isso aí. Eu tenho pedido muito às demais associações que procurem observar. Nós temos observado que reuniões acerca de 470, elas têm acontecido ao longo do nosso estado, mas sem força, para se discutir muitas vezes aquilo que já se discutiu há 2, 3 meses atrás. Então nós precisamos estar à frente disso, nos mantermos à frente dessas questões e mantermos a organização, o nível de organização. Senão nós vamos entrar numa roda, numa ciranda, e vamos acabar não conseguindo o nosso intento, que é definitivamente o objetivo final, que é conseguir a duplicação desse trecho da BR-470. Muito bem, nós chegamos ao final desse bloco e eu anuncio então que no segundo bloco agora, logo a seguir, quem vai estar com a palavra então vai ser o presidente da Associação Comercial e Industrial de Navegantes, falando sobre o aeroporto de Navegantes. E depois, no terceiro bloco, bate-papo geral, e no quarto, então, uma juntada de todos esses interesses para deixar bem claro o que é que essas duas associações vieram e solicitando, inclusive, a adesão das demais entidades de todo o Vale, de todo o Alto Vale, enfim, de todas essas regiões aqui, para que realmente isso seja terminado, que essa BR-470 seja terminada de uma vez por todas e o aeroporto seja ampliado. Mas muito bem, antes de terminar o bloco, eu devo anunciar aqui então os nossos patrocinadores. Eu sempre digo, sem eles nós não realmente estaríamos aqui. O primeiro deles aqui está, JGG Pneus. JGG Pneus, além de vender os seus pneus importados, seus pneus nacionais, agora a revendedora Pirelli também, ela sempre oferece alguma coisa diferente ao cliente ou aquele que irá ser cliente ou simplesmente vai usar, vez por outra, as atividades dela. Ou seja, ela oferece o célebre JGG SOS gratuito. O que é isso aí? Está aparecendo na tela aí. O SOS gratuito é o seguinte: se você tem um pneu furado em qualquer parte da cidade, no horário comercial, ou se você tem uma pane de bateria, não se exaspere, ligue para esse número que aí está aparecendo, você fica no ar-condicionado do automóvel, espera uns minutinhos e a JGG irá lhe atender gratuitamente. É pagar para ver, o pagar não se paga nada, é o jargão que se usa. Exatamente isso, você liga para a JGG e ela vai lhe atender gratuitamente, trocando o pneu furado pelo socorro que você tem e dando, ou no caso, uma bateria, dando uma carguinha nela para que você possa seguir viagem. Não há necessidade de ser cliente. E quem quiser passar lá para buscar, para receber o cartão SOS, que vai ser o cartãozinho que vai ficar dentro do automóvel, ali, em caso de uma emergência, é só procurar e tirar e telefonar, passe lá. E além disso, também, para terminar,
o assunto sobre a JGG. Não há mais a necessidade hoje de você ir a qualquer empresa para trocar pneus, nem tampouco na JGG. Você, por telefone, você acerta tudo e a JGG vai à sua residência, sua empresa, ao seu local comercial, onde você deseja, e irá trocar os pneus lá onde você indicar. Isso tudo sem custo adicional. Muito bem. Agradecer também ao lado da JGG, aos nossos amigos da Bermo, com seu comércio estupendo, muito grande. Blumenau pouco conhece, mas é uma empresa que está situada em todos os cantos do Brasil e contribuindo para o desenvolvimento do município. Ao lado da Bermo, aos nossos amigos do SESI, que todo mundo já conhece, pertence a um filho, é uma parte da sombrinha da Federação das Indústrias. Agradecer também ao lado dela ao Senai, que também pertence à Federação das Indústrias. E lá na pontinha da mesa, agradecer aos amigos da Fundação Fritz Miller, que é a fundação que atende diversas entidades aqui em Blumenau, com seus cursos, etc. Muito bem, a todos eles, então, muito obrigado, e vamos às nossas propagandas institucionais. Até lá. Ninguém sabe como vai ser o amanhã, mas com o Senai você fica preparado. Se você procura o primeiro emprego, se recolocar no mercado ou progredir na carreira, inscreva-se nos cursos do Senai. Ensino médio, cursos técnicos, cursos de curta duração, graduação tecnológica e pós-graduação em uma das melhores instituições de ensino profissionalizante do mundo. Inscreva-se pelo site ou ligue 3321-9615. Senai, todo dia um novo amanhã. Você vai ligar o seu carro e vê que está sem bateria. Não desespere. Ligue para o SOS JGG Pneus. 3326-6055. Muito bem, estamos então iniciando o segundo bloco. E vou entrevistar agora, então, o presidente da Associação Comercial e Industrial de Navegantes, seu Rinaldo Luz de Araújo. Muito bem. Aliás, desculpa, Luiz de Araújo. Por favor. Bem, Jaime, eu acho que vale a pena a gente contextualizar um pouquinho o que vem ocorrendo com o Aeroporto Internacional de Navegantes há aproximadamente 20 anos, né? Que foi o período em que ocorreram as últimas desapropriações. E dali para cá nós percebemos uma total estagnação. Houveram algumas tentativas de agentes, alguns ex-presidentes das nossas associações, mas com pouco êxito. Há aproximadamente 2 anos, quando nós assumimos na primeira gestão, já estamos na segunda, nós resolvemos que essa seria uma bandeira importante. Vale aqui a pena registrar que a união entre as associações empresariais do Vale foi fundamental para que nós conseguíssemos chegar no ponto em que nós estamos. Nós, num determinado momento, decidimos por 3 grandes temas, que seria BR-470, Bacia de Evolução e Aeroporto de Navegantes, e as associações se dedicaram a isso por se tratarem de aparelhos fundamentais para o desenvolvimento econômico da nossa região. Pois bem, o aeroporto de Navegantes, ele estava inclusive ameaçado, podemos dizer assim. No ano passado, durante todo o processo de elaboração do plano diretor da cidade, nós chegamos a ter uma eliminação da área que estava a princípio reservada para ampliação do aeroporto e modernização. Nós tivemos que intervir e reverter esse quadro que já havia sido inclusive votado. Fizemos algumas viagens a Brasília, tivemos reuniões com o Fórum Parlamentar, inclusive em Blumenau. Eu conversava há pouco com o Lombardi sobre isso. Uma das reuniões em Blumenau foi fundamental. O pouco tempo que nós tivemos para falar era uma reunião sobre 470, eu pedi 5 minutos para falar, né, Lombardi? Mas foram 5 minutos vitais para nós termos conseguido chegar aonde nós chegamos. É um aeroporto internacional. Nós temos tentado
intitular ele diferente. Esse título já vem sido um apelido que nós já demos a ele, inclusive com o auxílio do pessoal do Beto Carreiro, chamamos o nosso aeroporto de Aeroporto Internacional de Turismo e Negócio do Estado de Santa Catarina, porque nós não entendemos que é um aparelho de Navegantes, ele é um aparelho que está em Navegantes, mas ele serve a todo o Vale do Itajaí. E vale a pena dizer também que ele é o aeroporto que oferece a melhor operação logística do Estado. Nenhum outro aeroporto oferece a mesma condição que ele oferece. Proximidade com o BR-470, BR-101, Porto, que, diga-se de passagem, está aqui do nosso lado, o Porto, a Portonave, o porto mais eficiente do país, está desde 2013 entre os 5 mais eficientes do mundo. Então isso não é pouco. Nós precisávamos de algum investimento nesse aparelho, que é o aeroporto, para que pudéssemos torná-lo um equipamento mais eficiente, necessário para a nossa região. E assim foi feito. Tivemos aí o auxílio de alguns parlamentares, depois de bastante puxão de orelha, né, Lombardi? Nós tivemos aí que realmente colocar a coisa da maneira como o Lombardi acabou de falar agora. Nós tivemos que nos posicionar de uma forma diferente. Saímos um pouco da passividade e unimos as forças das associações empresariais em torno desse aparelho que é importante, repito, para toda a nossa região, e iniciamos aí um processo que nos trouxe até o momento que fica registrado aqui também. A partir da próxima semana nós devemos já ter notícias sobre privatizações no aeroporto, concessões. A primeira delas deve ocorrer para a concessão de uma área para construção de hotel. Isso já está pronto, deve ser liberado nos próximos dias. A concessão também da área de cargas, no mesmo molde que já ocorreu com o aeroporto de Curitiba. E uma terceira concessão que deve abranger a parte de comercial e o estacionamento, o edifício de estacionamento com 1.007 vagas de garagem em frente ao aeroporto. Ou seja, o aeroporto ele inicia um processo de concessão e passa a receber investimento da iniciativa privada. Percebemos que o governo federal pouco podia fazer, apesar de ter, sabemos que tem bastante dinheiro no Fundo da Aviação Civil, não vinha utilizando esses recursos nos aeroportos, principalmente nos nossos aqui do Sul, né? Então nós tivemos que partir para um modelo diferente e acreditamos que esse modelo é o modelo que vai dar certo. Ele já está, os editais já estão prontos, aguardando apenas alguma liberação ainda de autoridades aí da Infraero, mas acredito que nos próximos 30 dias, estourando aí 40 dias, a gente vai ter notícia desses editais. O do hotel um pouco antes. Na próxima semana nós vamos estar realizando uma reunião, e daí fica o convite também aos telespectadores, no SIC, em Navegantes, ali próximo ao fórum, onde nós vamos tratar do assunto do aeroporto. A Infraero, algumas autoridades, inclusive de Brasília, da Infraero, vem para apresentar o projeto de ampliação do aeroporto, de modernização. É um projeto bastante ambicioso, diga-se de passagem. A implantação final consiste em 28 gates para aeronaves. Ele sai da localização onde ele está, ele passa para uma outra frente, mais próxima à BR-470. É um projeto muito bonito e essas autoridades aí da Infraero, elas vêm justamente para apresentar esse modelo, e nós estamos convidando aí a todas as autoridades da nossa região para estarem lá. Esses convites já foram distribuídos hoje, para estarem lá e conhecerem esse modelo, e até para buscarmos apoio aí, porque a gente sabe que quando nós temos um processo desse em andamento, o apoio ele é mais fácil, né? Quando ele está no início, a gente passa um trabalho danado para conseguir quem nos ajude, mas quando ele está nessa fase final, é importante que as pessoas participem, até para incentivar e facilitar aí para que essas coisas aconteçam rapidamente. Então eu vou fazer uma nova pergunta. Para fazer isso tudo, um novo projeto, certamente está considerada ali a nova pista, transversalmente falando. Hoje ela tem um sentido praticamente nordeste, sudoeste, alguma coisa assim. Ela deveria ser exatamente em cruz. E nós sabemos que boa parte daquela área para a montanha ali, ela já foi desapropriada, mas falta uma parte ainda. E nós sabemos também que o pessoal está começando a ocupar algumas partes
daquela área. Como é que está isso? Quanto é que ainda falta para desapropriar e quanto tempo isso vai demorar? Porque isto posto, isto desapropriado, está todo livre para fazer acontecer esse novo projeto. Muito bem, só fazendo uma pequena correção. A pista projetada é uma pista de 2.600 metros na sua última fase de implantação e ela não ela não entra em cruz com a pista atual. Ela forma um Y. Ela parte quase que da mesma posição onde ela está ao leste, na próxima ao mar, e ela vai na direção da BR-470. Então ela não segue em direção ali às montanhas, né? A questão das áreas que se iniciou a invasão, eu acho que vale a pena também nós registrarmos que essas invasões, quando iniciaram, Jaime, há cerca de 2 anos atrás, um pouco menos, nós formamos uma comissão com a Polícia Militar, com a OAB, com vereadores, fomos ao gabinete do então prefeito, o anterior, e nós fizemos essa comunicação, nós informamos desse início de invasão que estava ocorrendo, dessa ocupação irregular. Tinham ali aproximadamente 18 residências, e havia uma preocupação já naquele momento da Polícia Militar. E hoje, para nossa surpresa, nós temos ali aproximadamente 380 a 400 famílias ocupando aquele trecho. Esse problema está sendo resolvido, acredito que em breve nós tenhamos aí algumas novidades acerca disso. Não posso abrir muito mais por questões aí legais, mas muito em breve posso afirmar que nós vamos ter aí algumas novidades nesse sentido. Com relação às demais áreas, já o aeroporto necessita, para ampliação para o projeto final, ele necessita de 3 milhões de metros quadrados, dos quais 2 milhões de metros já foram desapropriados há 20 anos atrás. Então, esse 1 milhão de metros que falta e que parte dele está sendo ocupado hoje, ele está também em fase agora de indenizações, né? O governo federal ele esteve em Navegantes no início do ano, em janeiro, liberou verba na ordem de 40 milhões, nós precisamos ali de aproximadamente 130, 140 milhões para concluir essas desapropriações que faltam, esse 1 milhão de metros. E hoje, nesse momento, essas áreas que vão ser contempladas com essa primeira desapropriação, elas já estão informadas para a Procuradoria do município, que precisa decretar essas áreas de interesse público para que essas desapropriações elas continuem ocorrendo, e acreditamos que, segundo ontem uma promessa dentro da Associação Empresarial do procurador do município, dentro de mais umas 2 ou 3 semanas ele consegue liberar esses editais aí, e em seguida nós vamos ter o início a esse primeiro lote de desapropriação. O Reinaldo, deixa eu ver uma coisa. Nós temos que, quando a gente fala que tem que levar o tom do nosso discurso, a gente precisa começar a estabelecer cronograma de trabalho. Chega o ministro agora aqui, do transporte, o Quintela. Vamos fazer isso, fazer aquilo. Qual é o cronograma? Quando é que o senhor começa? Quando é que o senhor vai estabelecer a outra etapa e a outra etapa? Não dá para nós aceitar mais isso. Nós, por exemplo, existe uma série de coisas e de verba que nós temos que buscar a nível federal, porque existe hoje no Ministério da ANAC, no caso, tem uma série de verbas que pode ser destinada para os aeroportos, e nós não temos pego. Por quê? Nós não estamos conseguindo, por quê? Porque os nossos representantes não estão se unindo nesse sentido. A gente precisa exigir isso deles. Poxa, nós temos aqui em Santa Catarina uma região que em 36 quilômetros de diferença de uma cidade da outra tem 2 aeroportos prontos para ser usado, mas só que não tem 4 passageiros. Aí tu vê um aeroporto da importância de Navegantes, que representa o aeroporto do Vale do Itajaí, nós ficamos aí trabalhando e lutando para conseguir as coisas, a gente não consegue, sabendo que tem verba nesse sentido. Então, de novo, a gente tem que se juntar, voltar a se reunir, as entidades têm que se conversar, formar uma voz única pelo Vale do Itajaí e exigir que esse aeroporto de Navegantes fique pronto logo. Se você tiver uma rodovia que nem a BR-470 duplicada e o aeroporto de Navegantes funcionando como ele tem que funcionar, nós de Blumenau lá vamos levar 40 minutos, 30 minutos? De Rio do Sul, em menos de 1 hora o cara está lá. É preciso que as autoridades da nossa região nos respeitem mais.
os nossos deputados federais e senadores entendam que nós aqui no Vale do Itajaí não vamos mais aceitar essas coisas assim. A gente precisa, de novo, congregar esforços, se juntar, formar uma voz única e exigir o que nos é devido de direito. Veja bem, o cronograma ele existe, só que ele é um cronograma longo. A princípio você participou da reunião, eles falam em 3 anos para a liberação de todo o recurso. O que nós temos que fazer agora é justamente o que você falou, nós precisamos nos unir e aproximar mais, trazer para mais próximo essa liberação de recursos. E concordo em gênero e número com você. O momento de nós fazermos isso é agora. Nós precisamos fazer isso agora. Eu tenho falado, você tem ouvido, inclusive falei isso na última reunião com o nosso fórum parlamentar dentro da CIB, que nós não gostaríamos de chegar no ano que vem, em 2018, para as próximas eleições, com compromissos a serem cumpridos ou com promessas de que irão cumprir. Nós temos batido nisso, eu acho que essa deve ser a voz das associações empresariais. Nós precisamos fazer com que os nossos representantes, os nossos parlamentares, resolvam esses problemas todos antes das próximas eleições, para que a gente possa pensar de uma forma positiva a respeito deles. Afinal de contas, eles estão aí há quanto tempo e estão nos prometendo e não resolvem. Então, eu tenho essa mesma percepção, tenho falado isso, né? Temos um cronograma, sim, lá para o aeroporto, é um cronograma longo, não estamos satisfeitos, estamos satisfeitos com o que foi liberado agora. Demos início, start a uma obra que estava parada há 20 anos. Mas precisamos continuar a nossa briga, as Associações Unidas, para que a gente e outras entidades, né, porque afinal de contas o aeroporto BR-470 não vai estar atendendo aí apenas aos empresários e apenas às associações, atende a todo o público. Então nós precisamos nos manter unidos para que essa agenda ela seja um pouco mais reduzida e esses problemas sejam resolvidos. Lombardi, nós tivemos, durante todo esse período em que o aeroporto internacional de Navegantes ficou parado, nós tivemos construção do aeroporto em Jaguaruna, que está lá movimentando 40 mil pessoas por ano, nós tivemos a construção do aeroporto na Serra da Capivara, que nem desce avião, de aviões de passageiros lá, só aviões executivos, e são aeroportos grandes. Então, eu penso que aquilo que você falou, concordo no gênero e número, nós precisamos nos unir, nós precisamos falar mais alto, e essa nossa luta aí, ela não é inglória não, e o momento é esse. Muito bem, estamos no avançado, estava começando a dar um calorzinho, que é muito bom, mas eu tenho que botar nos patrocinadores e não vamos voltar a brigar no próximo bloco. Então eram 3 intersecções, só fiz 2, só vou fazer 2 para dar um tempinho maior. Os patrocinadores vão entender. Então vamos lá. O primeiro deles aqui é a JGG Pneus, como eu já disse há pouco, ela está oferecendo o célebre JGG SOS gratuito. O que é isso? Pneu furou ou então a bateria arriou, a JGG salvou. Então, se você tem um problema de pneu furado, está aparecendo aí na tela, ou você tem um problema de bateria, ligue para a JGG. E não precisa ser cliente, eles irão lhe atender imediatamente. Em questão de minutos, qualquer parte da cidade, certo? Irá se deslocar uma moto ou um veículo para lhe atender, lhe deixar tranquilo. Eu só vai seguir viagem sem pagar absolutamente nada. Está escrito ali, tem que ser cumprido. SOS gratuito. Use e abuse. E também falar mais uma vez, como já foi falado há pouco, você se quer trocar o pneu do seu automóvel, você não precisa mais ir a nenhum revendedor de pneus. A JGG hoje, inclusive, ela oferece, alguns clientes acreditaram nesse projeto e já estão usando a JGG para isso. Ele fecha, ele negocia todo o seu interesse, os pneus que ele quer comprar, etc. e tal, por telefone. E a partir dali a JGG se desloca à residência da pessoa, ao apartamento dela, à área comercial ou à sua indústria e troca os pneus ali. E quem quiser ali na vizinhança ainda quiser aproveitar, também será bem atendido. Então os pneus serão trocados no local de trabalho ou no seu local de lazer, sem custo adicional. Ok? Muito bem. E agradecer também aos nossos amigos da Bermo, que nesses anos todos estão nos ajudando. Também agradecer ao SESI, logo em seguida ao Senai, e também terminando a Fundação Fritz Miller, e querendo dizer que o programa hoje, eu não queria falar, mas eu vou falar. Tenha sorte, viu, presidente Lombardi, tenha sorte, presidente Rinaldo. Ontem, o meu programa fez 20 anos. Imagino quão jovem eu estava
Eu tenho orgulho de dizer isso, porque eu acreditei nesse programa em divulgar os interesses de Blumenau, das entidades, que nós temos que abrir o bico, porque eu também não concordo, como minha geração praticamente não fez muita coisa por Blumenau, se acomodou, em todos os sentidos, a comercial e a industrial. Me desculpem aqueles que estão achando que eu estou falando demais, mas não estou não. É por isso que aconteceram essas outras coisas aí que nós estamos padecendo hoje, certo? E parabenizo mais uma vez, o programa é feito para isso, para que a comunidade, a sociedade desperte, para que as agulhas que são alfinetadas aqui, elas doam realmente, e para que a pessoa então tome uma iniciativa para dar a solução de continuidade. E por isso eu estou então brindando os telespectadores nos 20 anos de programa com os dois presidentes das associações comerciais, para falar sobre o tema BR-470, que já está chato, e o aeroporto de Navegantes não vai demorar, também já está ficando chato. Então, tem que terminar. Essas são duas prioridades, fora as outras que nós nem vamos falar hoje aqui, mas vai haver oportunidade de voltarem aqui e falarem também. Mas, enfim, então, termino esse bloco. Até logo mais. Assistam as nossas propagandas institucionais. Até logo. Ninguém sabe como vai ser o amanhã, mas com o Senai você fica preparado. Se você procura o primeiro emprego, se recolocar no mercado ou progredir na carreira, inscreva-se nos cursos do Senai. Ensino médio, cursos técnicos, cursos de curta duração, graduação tecnológica e pós-graduação em uma das melhores instituições de ensino profissionalizante do mundo. Inscreva-se pelo site ou ligue 3321-9615. Senai, todo dia um novo amanhã. Você vai ligar o seu carro e vê que está sem bateria. Não desespere. Ligue para o SOS JGG Pneus. 3326-6055. Muito bem. Jaime, Rinaldo, Sim, a gente, infelizmente, a nossa população se acostumou a aceitar as coisas de uma forma tão pacífica. Não quer dizer que não estamos aqui citando a violência, não. Mas é preciso estabelecer que quando você vai para uma urna, num dia de eleição, escolhe o seu representante para o representar na Câmara Federal, no Senado Federal, na Assembleia Legislativa, na Prefeitura, no Governo do Estado, na Câmara de Vereadores, pelo amor de Deus, é preciso que essas pessoas trabalhem pela comunidade. Nós estamos cansados de ver as coisas acontecerem ao largo da nossa região e nós ficar parados. Nós estamos praticamente ficando isolados aqui. Em termos de infraestrutura, se você pegar e viajar por esse Brasil e pelo Santa Catarina, você vai ver que a região mais abandonada em termos de infraestrutura é a região do Vale do Rei. Nós temos dificuldade no nosso aeroporto principal, que é Navegantes. A nossa rodovia, a BR-470, está essa lástima que está aí. As outras rodovias que servem de apoio também estão ruins. E a gente vai fazer o quê? Por exemplo, a Jorge Lacerda, que é uma rodovia estadual, ela leva a nossa produção, ela leva os nossos passageiros, ela leva as nossas pessoas ao litoral de Santa Catarina, ao nosso litoral norte de Santa Catarina. E o que está acontecendo? A Jorge Lacerda é uma vergonha. Eu gostaria que o governador do estado, o senhor João Raimundo Colombo, o senhor pegasse o seu carro e viesse transitar pela BR-470. Eu duvido que o senhor voltasse por ela. O senhor iria daqui a Itajaí e provavelmente o senhor ia pedir para o helicóptero lhe buscar, porque não dá para transitar. É lastimável o estado que essa rodovia está. E a gente tem que transitar todos os dias por aí, as nossas pessoas. Você pega uma ambulância para levar uma pessoa do hospital, trazer de Gaspar para Blumenau, ou levar para Itajaí, sei lá, é muito ruim. Então a gente não está aqui falando uma coisa que a gente não está vendo. Eu acho que a população toda está vendo isso. A nossa população, de um modo geral, não é só os empresários, não é só as entidades empresariais, não. Eles também transitam pela BR-470, eles também transitam pela Jorge Lacerda. Então,
Poxa, a gente precisa fazer com que os nossos representantes entendam de uma vez por todas que nós precisamos um olhar melhor para cá. Verba tem, porque nós pagamos impostos como todas as demais regiões do Estado. Então, quando você diz que tem diversas regiões recebendo apoio logístico na parte do aeroporto e na parte de rodovias, e nós não recebemos, é porque a distribuição está só na caneta daquelas pessoas que representam aquela região. Quando o governador descarrega a caneta lá, ou o presidente da República, ou o ministro, eles estão descarregando porque houve uma pressão nesse sentido. E nós temos tido muita dificuldade nesse sentido. Nós, inclusive, quando assumimos o nosso mandato na presidência da CIB, nós convidamos e esteve conosco o nosso deputado federal, João Paulo Kleinbin, que é hoje o coordenador do Fórum Parlamentar Catarinense, e dissemos: João, por favor, o senhor foi 8 anos prefeito de Blumenau, e agora o senhor é deputado federal de toda a nossa região do Vale do Itajaí. Por favor, abre as portas para nós podermos gritar lá em Brasília também, porque nós não estamos recebendo nada aqui. Coordenador do Fórum Parlamentar, né, que é um papel importante. Porque eu até queria só fazer um introito. Fala-se tanto da aviação. Tá? Blumenau está há mais de 20 anos reivindicando melhorias e não vê um tostão. Tá? E quando vem, forças contrárias se metem a dar palpites. Joinville recebeu investimentos enormes. Jaguaruna, enorme. Lages, enorme. Basta ver o aeroporto lá do oeste catarinense. É uma barbaridade o que foi investido ali. Mas tinha que ser investido. Tem que ser assim. E só para aproveitar esse gancho, estamos nós aqui na Rabeira falando em aeroporto Navegantes para melhorar, para ter um novo projeto. Presidente, eu lhe pergunto, o senhor está à frente disso agora. Uma dor de cabeça danada. Agora eu faço a pergunta. Está acontecendo, ou só tem um sentimento de que vai poder acontecer, já que esse projeto agora tomou andamento, está indo bem, vem as forças contrárias quererem dar palpite diferente? Não tenha dúvida. Sabia. Nós nos últimos 30 dias, para ser mais exato, depois de 2 anos de uma forte luta, nos últimos 30 dias nós estamos sofrendo aí uma grande pressão de lideranças políticas locais que resolveram apresentar um projeto de privatização para o aeroporto de Navegantes. Mas o projeto de privatização que se pretende lá é um projeto de privatização única, como ocorreu com o aeroporto de Florianópolis. Nós sabemos de toda essa luta, de todas essas nossas andanças, idas e vindas a Brasília e conversa com investidores do segmento, que o ponto de equilíbrio para um aeroporto ser concedido e ser viável para concessão de uma forma única seria 3.500.000 passageiros por ano. E o aeroporto Navegantes hoje está movimentando 1.300.000. Então, no passado, há 1 ano atrás, 1 ano e meio, nós chegamos a conversar com investidores para que fossem, para tentar entender se eles teriam interesse nessa concessão, e eles não tinham, por causa dessa matemática que existe, desse conceito que existe. Hoje, está sendo apresentado, e eu até estou sendo bastante contestado, né? Porque eu não concordo com o modelo que está sendo apresentado para a concessão única do aeroporto. Nós não concordamos por quê? Não foi apresentado até o momento um projeto dessas lideranças políticas. Eles pediram um espaço na nossa associação, nós concedemos o espaço, e nos foi apresentado lá um projeto que passava por municipalização. E nós não concordamos com municipalização. Nós temos vários exemplos de municipalização, aeroporto de Chapecó, o próprio porto de Itajaí, que é municipalizado, e essas entidades elas não andam, eles não recebem investimento em cidades, não conseguem manter. E a proposta não foi aceita. Mudou-se o discurso, fala-se agora em uma concessão nos moldes do aeroporto de Florianópolis. Inclusive ontem saiu aí no diário catarinense,
um artigo falando que eu estou me opondo, eu não concordo, e eu não concordo com o modelo, eu não sou contra a privatização. Tanto que nós estamos trabalhando no modelo de privatização. Nós estamos trabalhando no mesmo modelo que Curitiba está trabalhando, concessão das áreas de especialidades para especialistas. A área de carga para empresas especializadas em carga, a parte comercial para empresas especializadas no aspecto comercial, a operação de garagem, a operação de hotelaria, e não para um único operador que vai depois fazer as parcerias deles. Então, entendemos que esse modelo é o modelo ideal para o momento, é o modelo que está em andamento, os editais já estão prontos, é o mais rápido para darmos continuidade ao processo, mas eu estou sendo bastante contestado. Nós temos tido aí bastante fogo amigo, até eu diria, de pessoas que nos procuram tentando entender e dizendo, pô, mas vocês estão malucos, enfim. Não é maluquice, não. Não é maluquice. Tem que ter uma posição e aquela posição tem que ser respeitada. Poderão até acontecer algumas coisas erradas, são percalços do caminho, mas tem que ter uma visão. Tem que ter uma clarividência, tem que ter horizonte. Aí o negócio funciona. Agora você apresenta o projeto 2. Projeto, o que nós temos é um projeto que está montado, um projeto que está indo para a concessão. O que está sendo apresentado por esses agentes políticos é uma promessa política, não existe projeto. É uma promessa política que nos foi apresentada, e eu digo para vocês, posso enviar isso, é uma proposta, porque é público, é uma proposta bastante simples, de uma ampliação do terminal de passageiros em 700 metros quadrados. Isso não resolve o nosso problema. Nós precisamos de uma ampliação de fato, de uma pista de 2.600 metros para descer no aeroporto de Navegantes aviões de carga, para nós operarmos cargas na nossa região, para fomentarmos essa atividade aqui, gerarmos emprego de melhor qualidade, porque onde você opera carga, você atrai empresas de tecnologia, você gera empregos com salários melhores, e por aí afora. Claro. Então, vamos ser racionais. Nós precisamos, por exemplo, a gente se acostumou ao longo do tempo em ficar calado. Porque hoje os maus falam muito e os bons ficam quietos. A gente precisa formar uma opinião, a gente que é de bem e que defende a nossa cidade, que defende a nossa região, que defende o nosso estado. As pessoas de bem precisam se posicionar. É preciso que nós saiamos do nosso comodismo e começamos a reivindicar, a cobrar o que nos é devido e que nós estamos sendo preteridos. Então, mas não é só os empresários, é a população no modo geral. Então, quando os bons se afastam, os maus tomam conta. Nós assistimos no Brasil, nas últimas décadas, verdadeiros absurdos, porque as pessoas que têm vontade de fazer alguma coisa pelo país se acomodaram, deixaram os maus tomar conta, e aí está esse estado de coisa que a gente tem aí. Então nós não podemos deixar acontecer isso. A gente precisa levantar a voz, a gente precisa cobrar. Não é só votar e acabou, não. Nós vamos votar sim, vamos escolher os nossos representantes. Nós precisamos, em 2018, pensar como é que nós vamos eleger os nossos representantes. Nós precisamos Blumenau, Navegantes, Indaial, toda essa nossa região aqui do Vale do Itajaí, pensar quem é que nós queremos para nos representar. Exato. Então vamos ter que elencar algumas pessoas e dizer assim, gente, olha, esse pessoal que está nos representando não tem feito o papel como deveria ser. Agora, não podemos ficar quietos, a gente precisa dizer isso claramente. Nós precisamos reivindicar, nós precisamos exigir essa contrapartida do nosso pessoal que é eleito para nos representar. Porque no frigir dos ovos, quer ver, nos finalmente, quando o governo federal ou o governo estadual ou no próprio município vai se distribuir os recursos, se não houver gente reivindicando para a sua região, não sai nada. Então eu tinha um presidente de uma entidade que faz parte do nosso sistema, que é a FACISC, que é o Alaor de Souza, ele dizia, se nós não escurecermos a sala, os políticos não nos ouvem. Então é preciso que nós nos unamos, sim, nós reivindicamos os nossos direitos, mas de um modo geral. A gente não pode mais aceitar. Ah, não veio para cá, foi para outra região. Por quê? Você pagou imposto que nem a outra região. Por que não veio nada para cá? Você tem que exigir, nós temos que exigir. Nós precisamos pensar, quando o cara chega aqui, quando o candidato vier nos procurar para próximas eleições, vamos relembrar isso. O que foi feito pela nossa região?
quais foram as verbas que foram trazidas para cá, que obras prioritárias foram produzidas aqui, que governo que fez. Então a gente precisa sair do nosso comodismo e mostrar que efetivamente nós temos que reivindicar. Tenham a certeza de uma coisa, nós temos que ter certeza de uma coisa: ninguém vai trazer nada para nós se nós não fizermos frente, se nós não fizermos uma união que nós temos que ter e buscarmos os nossos direitos. Tá bom, vou fazer uma pergunta então, rapidinho, temos mais 5 minutos. Dado a essa ênfase que o empresariado agora, através das suas entidades, tanto comerciais como industriais, estão fazendo, os senhores acham que realmente, porque nós sabemos que o político é um camarada de lixadura, quer dizer, ele hoje diz uma coisa, amanhã outra, ele vai conforme o vento e conforme o interesse dele, evidentemente. Acham que isso realmente ele vai estar mais suscetível a essas reivindicações, enxergando o futuro, enxergando as eleições e esses posicionamentos? Se nós mantivermos o nosso nível de organização, se nós mantivermos a união que nós conseguimos trazer até aqui, eu tenho certeza que sim. Porque as nossas reivindicações elas têm sido ouvidas. Contribuindo com o que o Lombardi falou agora há pouco, eu tenho terminado as minhas falas, sempre que na presença de alguns parlamentares, dizendo para eles o seguinte: nós queremos lembrar dos senhores em 2018 como os parlamentares que nos ajudaram a resolver os nossos problemas. Lógico. E não como parlamentares passivos que no momento que nós precisamos os senhores não nos ajudaram. Eu acho que essa é a ideia que nós precisamos levar a todos os presidentes de entidades do nosso estado, da nossa região, para que aqueles que realmente não estiverem dispostos a trabalhar que sejam substituídos. O Lombardi sabe, eu tenho usado alguns exemplos. Em 2015, o governo do estado de Santa Catarina mandou 48 bilhões e alguma coisa mais de reais para o governo federal e os nossos parlamentares conseguiram reinvestir 8 bilhões e 300 milhões aproximadamente no estado, isso é 18%. Ao passo que outros estados aí da federação conseguiram 300%, 320%, 280%. Então, todos esses nossos problemas que nós destacamos hoje aqui, BR-470, bacia de evolução do porto de Itajaí Navegantes, o aeroporto, e com mais 2%, 3% nessa conta, nós estaríamos com isso tudo resolvido, Lombardi. Então, faltou mais 2% de empenho, mais 3% de empenho dos nossos parlamentares. É isso que nós estamos buscando. Nós não queremos que os outros estados mais pobres não sejam ajudados. Devem ser ajudados. Não é nesse ponto, como eu já fui cobrado por um parlamentar há algum tempo atrás. Eles precisam ser ajudados, vamos ajudar. Mas nós também precisamos de ajuda. Não podemos ajudar os outros às custas de nós termos aqui estradas ruins, aeroportos que não funcionam, bacia de evolução que não serve para os navios que estão sendo construídos agora no mundo. Então tem alguma coisa errada. E a infraestrutura, a comunidade precisa acordar e precisa saber cobrar os seus direitos. E as mudanças começam pela gente. Nós precisamos querer mudar. A gente precisa fazer com que os políticos entendam que eles estão lá, ninguém caiu do céu lá. Foi nós que elegemos eles lá. Exato. Só que nós elegemos e acabou, ficamos quietos. Não, a gente tem que eleger eles e cobrar, e cobrar, e cobrar. Nós precisamos nos unir nesse sentido e eu não tenho dúvida que a gente vai conseguir melhorar significativamente o nosso papel. Nós temos, por exemplo, o que o Reinaldo falou agora, que veio em conta-gotas o que nós pagamos. Tem estado que pagou 7 e recebeu 15 bilhões de investimento da nação. Agora, eu vou dizer uma coisa, é a minha opinião, tá? Nós vivemos numa região de certa acomodação, porque a região é rica, cada um compra lá com o tempo, com os alemães do o seu lazer. Não, alemão e italiano, essa que é verdade. Então estão ali. E os filhos não fizeram mais nada que os pais, não te mete, é perigoso. Não, a minha cidade, eu sempre digo, você tem que ter uma visão lá na frente. Né? Então as entidades, as escolas, inclusive, as entidades de ensino também são responsáveis em incutir isso na mente dos mais jovens. Vocês têm que trabalhar para o futuro, porque os filhos de vocês também vão tomar alguma coisa disso lá na frente. Então, falta essa clarividência, digamos, e o medo, ou então o sentido da acomodação. Isso nós sabemos que grande parte das pessoas gostam de se acomodar. Mas eu não
luta, mas tem as pessoas que não. Então essas pessoas que vão à frente, tá? Que não se combatam essas pessoas, que elas se juntem, os políticos se juntem a elas para também ter o seu lugar ao sol e que esses recursos venham para que essas regiões sejam desenvolvidas. Meio minuto para cada um, já me fizeram o sinal que o programa terminou. Então eu começo lá na ponta, presidente Lombardi. Agradecer o espaço, Jaime, é importante a gente poder trocar essas ideias e mostrar que efetivamente a gente quer mudanças aqui na nossa região. Muito bem. Jaime, agradecer também ao espaço e o que nós estamos tentando fazer hoje é colocar um pouco dessa consciência cívica que acredito que a comunidade esteja precisando e sair um pouco da acomodação e se engajar um pouco mais com as associações que estão engajadas aí em resolver esses problemas. Precisamos muito da colaboração e da participação da comunidade que nos apoiem, porque sozinho a gente também não consegue. Obrigado. Muito obrigado aos dois presidentes, agradeço muito e coloco o programa à disposição. Lá na frente, se tiverem mais algum assunto sobre ou algum outro assunto sobre a nossa economia, sobre o nosso desenvolvimento da região, estou à disposição. Muito bem. E antes de terminar, isso eu iria fazer depois de manhã, então antecipamos os cumprimentos aqui. Mas eu só queria dizer que eu termine então este programa com orgulho, que o programa Empresa e Negócios ontem fez 20 anos. É muita coisa, para mim é um presente e eu estou muito orgulhoso disso. Muito obrigado pelo que Blumenau tem assistido o meu programa, tem me incentivado e por isso que eu consegui percorrer todo esse percurso desse tempo para dar algo mais ao Blumenau, porque eu sempre digo aos meus filhos, todo mundo, se quiser fazer alguma coisa pela comunidade, que faça, por menor que seja, ou pelo mínimo, mas que faça. Que com isso não se vanglorie, mas que fique na sua história pessoal. O dia que ele ficar com mais idade, o dia que ele estiver no repouso merecido, ele possa se consultar e a consciência dele responder, eu fiz alguma coisa pela minha cidade. E eu não quero me vangloriar, mas eu sempre tive esse pensamento, eu posso dizer que alguma coisa eu já fiz, porque eu gosto muito desta Blumenau. Senhoras e senhores, boa noite. Parabéns. Beleza, encerramos o programa então. Até na quarta-feira que vem. Boa noite, obrigado. Boa noite. As mãos que ajudam são mais sagradas do que os lábios que rezam. Madre Teresa de Calcutá.